palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Romanos, capítulo 14, versículo de número 1 até o 4. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. Ou que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque o poderoso é Deus para o firmar. Poderoso é Deus para o firmar. Ok? Romanos capítulo 14, versículo 1 até o versículo de número 4, onde Paulo vai falar um pouquinho sobre tolerância. Tolerância para com os fracos na fé. A gente precisa aprender a ter um pouquinho disso, né? E eu acredito que é um grande desafio para a igreja os mais fortes tolerarem os mais fracos. A gente percebe a dificuldade que a igreja tem em tolerar pessoas que possuem uma mentalidade diferente da dela, uma consciência diferente da dela. Até mesmo no próprio segmento, na própria fé, ela não consegue tolerar, ela tem deficiência, ela tem dificuldade de tolerar aqueles que são mais fracos. E Paulo vai dizer que aquele que come alguma coisa, tenha paciência, porque cada um faz de uma forma diferente. Ó, aquele que crê que tudo pode comer e o outro que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come. E o que come não julga o que come, porque o que estava acontecendo é o seguinte, era judeu criticando o gentil. O judeu que não come aquelas comidas, né, que são separadas, carne de porco e tal, e tal, e tal, e enquanto os gentios comiam de tudo. Aí ficava nessa rinchazinha, nessa briguinha, para saber quem estava certo, quando na verdade Paulo vai falar o seguinte, o propósito é muito maior. E você que é mais forte, você tem que tolerar os mais fracos. Se você consegue ficar sem comer, abrir mão de algumas coisas, você não pode julgar o outro porque o outro não come. As pessoas não podem ser igual a você. Se todos estão na mesma fé, no mesmo propósito, você não pode deixar com que esse sentimento cresça no teu coração a ponto de você ter raiva do seu irmão porque ele tem que praticar a mesma coisa que você, enquanto você resolveu fazer coisas diferentes. Assim, a gente precisa entender que o padrão de santidade é muito diferente da forma como os homens enxergam, né? Os homens enxergam a santidade de fora para dentro. Deus enxerga a santidade de dentro para fora. Não há nenhuma mudança de fora para dentro se primeiro não acontecer de dentro para fora. Aí você vê pessoas que se convertem e a primeira coisa que elas querem fazer é colocar logo uma roupa, estende logo, tampa isso, tampa aquilo, tá? Não que eu seja contra. É o que Paulo está dizendo. Quem faz, glória a Deus porque faz. Mas tolere aqueles também que não faz. É o que Paulo está afirmando, né? Quando havia essa briga de costumes, essa contenda entre os irmãos. E eu preciso entender que a mudança maior, ela não começa fora, ela começa por dentro. Só que tem gente que tem essa necessidade, às vezes porque vem por um caminho muito promíscuo, passado muito sujo, e tem a necessidade de passar por um método muito mais vigoroso, né? Vamos dizer assim, muito mais vigoroso. Aí tampa braço, tampa perna, tampa isso, tampa aquilo. Porque na cabeça dele esse aspecto representa a santidade. E é claro que isso não tem nada a ver com santidade. Porque roupa não é santidade. Tem gente que santifica por fora e não se... Desculpa, gente. Tem gente que santifica por fora e não santifica por dentro, né? Então, não basta apenas mudar por fora, tem que mudar por dentro. Tem que santificar por dentro. Tem que transformar por dentro. Tem que passar por uma mudança por dentro. Não tem mudança por fora se primeiro não acontecer por dentro. Então a prioridade do evangelho é mudar o meu interior. O exterior é consequência já de uma grande transformação que Jesus está fazendo sobre a minha vida.
Só que eu preciso entender como cristão que nem tudo que Deus exige de mim, Deus vai exigir do outro. Tem coisas que estão na palavra que é para toda a igreja e existem outras cobranças a nível espiritual que o Espírito Santo nos incomoda individualmente. Então, por exemplo, se Deus incomodou você para que você não use brinco, você não pode impor sobre as pessoas uma coisa que Deus incomodou a você e não os outros. Se não tem um respaldo bíblico para dizer isso é pecado, isso não deve, porque Deus determinou ser contra isso, porque isso faz mal da tua conduta como cristão ou pode prejudicar a sua salvação, se não existe nenhum texto bíblico que afirma dessa maneira, então, todavia, Deus está me cobrando algo pessoal. As minhas cobranças pessoais não podem ser de forma impositiva, não pode servir para impor sobre os outros. Eu não tenho que impor sobre os outros uma cobrança que Deus está exigindo somente de mim, sabe? Então eu tenho que entender esse propósito aqui. Eu tenho que compreender que existem coisas que Deus cobra de mim individualmente. E nem sempre a cobrança que Ele tem a mim significa também que eu tenho que cobrar os outros. Então as pessoas, elas caem muito nessas fábulas, né? Que às vezes não tem nada a ver com o sentido bíblico, com o sentido doutrinário, né? Às vezes são usos e costumes aprendido pelo sistema da religiosidade e que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus, com a filosofia de Jesus, com a pregação de Jesus Cristo. E Paulo está sendo muito claro aqui em relação a isso. Na minha concepção está sendo muito claro. Quem és tu que julgas o servo alheio? Ou seja, aquele que passa a vida inteira julgando. Ah, por que você come isso? Ah, por que você bebe isso? Para o seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para afirmar. Né? Aí Paulo está afirmando aqui para que a gente não julgue essas pessoas. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para afirmar. Paulo está dizendo o seguinte: você está julgando o cara, que ele está em pé, ou de repente pode cair, mas é o próprio Senhor que faz ele ficar firme. Você vê que são os dois segmentos que estão crendo em Deus, que estão acreditando em Jesus, né? Só que um acaba sendo julgado ou mais julgado a ponto de ser discriminado porque ele está fazendo coisas que o judeu não concorda naquela época. Então eu preciso conseguir separar essas coisas, sabe? Entender que existem coisas que Deus cobra a mim individualmente, não significa que Deus vai cobrar a todos. E eu entender que o evangelho não é meu, o evangelho não é da Batista, o evangelho não é da Metodista, o evangelho é para todos. É para todos. Infelizmente cada um tem uma interpretação de certas coisas relacionadas ao evangelho, mas o evangelho é para todos. Agora, eu preciso me atentar a esse detalhe. Parar de ficar julgando os outros porque fulano pensa diferente de mim, porque fulano faz algo diferente de mim. O próprio Jesus disse: quem não é contra mim, é por mim. Então, se não é contra, deixa Deus julgar. Ah, porque eu não concordo com isso, a igreja tal vai para o inferno, porque isso é pecado. Deixa Deus julgar. Faça a tua parte. Colabora a tua vida com o Senhor. Sabe? Se preocupa com você. Quem perde tempo com os seus erros não tem tempo para perder jogando pedra nos outros. Quem reconhece os seus erros não fica a vida inteira apontando os erros dos outros. A gente só aponta o erro do outro quando perde a capacidade de reconhecer os próprios erros. Então guarda essa palavra e deixa coisas na mão de Deus. Existem coisas que é Deus que vai julgar e não nós. E ainda bem que nós não somos juiz, porque só Deus é justo e sabe como nos julgar. Pai, nós amamos a Tua palavra, que nos ensina, que nos orienta e que muito tem nos discipulado nesse dia. Agora abençoe essa pessoa, dando a ela um dia extraordinário na Tua presença. Em nome de Jesus,
Amém, amém, glória a Deus. Que bom que você ficou aqui comigo até o final desse vídeo. Deus falou com você, concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus. Então clica aqui embaixo, aqui nessa setinha torta, já ia botar para cá. Clica aqui embaixo nessa setinha torta do YouTube e compartilha com um amigo, com um colega, manda para os seus primos, né, as pessoas que você ama, para que mais pessoas recebam dessa palavra e sejam transformadas pela palavra do Senhor. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai ser um intercessor do meu ministério e vai me ajudar a propagar a palavra de Deus aqui na internet. Se você quiser, de alguma forma, ser um semeador do meu ministério, Pastor Manhã de Paz tem abençoado muito a minha vida. Eu queria que você não parasse com os devocionais, porque os devocionais têm sido muito bom. Como é que eu faço para deixar uma semente no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus colocar sobre o seu coração, tá bom? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Manhã de Paz, com uma palavra tremenda para o teu espírito. E fica com essa palavra no teu coração, irmão. Para de ficar julgando porque fulano está comendo isso, fulano está bebendo isso. Fulano... Não, deixa Deus julgar. Se preocupa com os seus erros. Se preocupa com a sua vida. E aquilo que compete a Deus, Ele vai fazer. Porque Ele trata um de nós individualmente. Até amanhã. Paz.